A condenação de Jair Bolsonaro. Justiça, democracia e polarização no Brasil contemporâneo. O Brasil mais uma vez se encontra diante de um momento histórico, daqueles que dividem opiniões, despertam paixões e expõem as fraturas mais profundas da sociedade. A condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento da tentativa de golpe de Estado, não é apenas um ato jurídico. É também um símbolo político e social de um país que ainda busca compreender os limites da democracia, os alcances da liberdade e os riscos da polarização. A decisão da primeira turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux, terminou em 4 votos a 1. A maioria reconheceu Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que tentou manter-se no poder após a derrota eleitoral de 2022. A pena imposta, de início em regime fechado, tornou-se imediatamente um marco de debate. Estaria a justiça agindo para proteger o Estado democrático de direito? Ou teria ultrapassado seus próprios limites, entrando em terreno de perseguição política? Esse dilema não é apenas jurídico. Ele se reflete nas ruas, nas redes sociais, nas universidades, nos lares e nos ambientes de trabalho. O país parece dividido entre 2 campos inconciliáveis: os que veem a condenação como um triunfo da democracia e os que a interpretam como um ato de vingança política contra um líder popular. O peso da acusação. De acordo com a acusação, Bolsonaro teria atuado ativamente para articular uma tentativa de ruptura institucional, após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal e os ministros do STF que votaram pela condenação o consideraram responsável por incitar atos antidemocráticos, questionar a lisura das urnas eletrônicas sem provas consistentes e estimular sua base de apoio a desacreditar as instituições. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi especialmente duro. Ele descreveu Bolsonaro como o comandante central de um movimento que buscava a manutenção do poder ao arrepio da Constituição e da vontade popular. Flávio Dino, por sua vez, reforçou que as ações não foram isoladas nem espontâneas, mas parte de um projeto estruturado de erosão democrática. A acusação foi além dos discursos. Mencionou episódios de reuniões do alto escalão, documentos apreendidos que esboçariam alternativas inconstitucionais e até movimentações financeiras consideradas suspeitas, como transferências de recursos que teriam custeado estratégias de apoio no exterior. A defesa de Bolsonaro. Do outro lado, a defesa de Jair Bolsonaro insiste em uma narrativa de perseguição política. Para seus advogados e apoiadores, a condenação não passa de um uso político do judiciário, transformando divergências eleitorais em crimes. O argumento central é que, em uma democracia, um líder tem o direito de questionar processos eleitorais, ainda que suas críticas sejam duras ou controversas. Criminalizar o discurso, dizem, seria abrir precedente perigoso contra a liberdade de expressão. Bolsonaro sempre afirmou que não incentivou nenhum golpe, tampouco ordenou atos violentos. Suas falas, segundo sua linha de defesa, foram meras manifestações de opinião, muitas delas mal interpretadas ou distorcidas. Além disso, seus advogados lembram que em vários momentos ele recuou em declarações, chegou a reconhecer a vitória de Lula e nunca assinou ou implementou qualquer decreto de exceção. Outro ponto destacado pela defesa é a suposta seletividade do STF. Por que apenas Bolsonaro e alguns aliados são responsabilizados, enquanto outros episódios de questionamento institucional, vindos de diferentes espectros políticos, não geraram condenações tão severas? Essa assimetria, segundo eles, evidencia um uso parcial da justiça. Eduardo Bolsonaro e a dimensão internacional. A situação se complica com a inclusão do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, em outro processo. Ele é investigado por suposta articulação com integrantes do governo dos Estados Unidos para pressionar ministros do STF através de sanções internacionais. A Polícia Federal afirma que o ex-presidente teria enviado recursos via PIC para bancar a estadia do filho no exterior. Eduardo,
que pediu licença do mandato e se mudou para os PUC-UA alegando perseguição política, foi indiciado junto ao pai pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esse episódio adiciona uma dimensão internacional ao caso. Se comprovado, significaria que disputas internas do Brasil foram levadas para fora, numa tentativa de mobilizar forças estrangeiras contra instituições nacionais. Para os críticos, isso equivale à traição. Para os defensores, é apenas diplomacia política e busca de apoio legítimo em tempos de adversidade. O simbolismo da pena. A pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado é, em si, simbólica. Na prática, ainda cabe recurso e dificilmente Bolsonaro ficará todo esse período preso. No entanto, o número impressiona e comunica uma mensagem: a de que a tentativa de minar a democracia terá consequências severas. É um recado não apenas para Bolsonaro, mas para qualquer liderança que cogite repetir algo semelhante no futuro. Por outro lado, os críticos da decisão alertam que a punição desproporcional pode ter efeito contrário. Ao transformar Bolsonaro em mártir, o STF corre o risco de alimentar ainda mais a narrativa de perseguição política e fortalecer sua base de apoio. Afinal, na lógica da polarização, cada decisão judicial é interpretada não como justiça, mas como arma política. O papel do Supremo Tribunal Federal, o STF, ao longo dos últimos anos, assumiu protagonismo inédito no cenário político brasileiro. Diante de crises sucessivas no Executivo e no Legislativo, tornou-se guardião da Constituição em momentos de instabilidade. No entanto, esse protagonismo também o expôs a críticas de excesso de poder, de extrapolação de competências e até de parcialidade. A decisão contra Bolsonaro insere-se nesse contexto. Para os defensores da Corte, o tribunal agiu corretamente ao proteger a democracia de ameaças concretas. Para os críticos, o STF passou a se comportar como ator político, interferindo no jogo democrático ao punir de forma seletiva e dura um líder de oposição. O ministro Luiz Fux, único voto contrário à condenação, destacou justamente essa preocupação. Em sua visão, ainda que as atitudes de Bolsonaro tenham sido questionáveis, não havia provas suficientes para enquadrá-lo como líder de uma organização criminosa. Para Fux, o tribunal deveria agir com mais cautela, sob risco de confundir julgamento jurídico com posicionamento político. Democracia em risco ou em fortalecimento? Essa é a pergunta central. A condenação de Bolsonaro fortalece a democracia ao punir tentativas de golpe ou a fragiliza ao criminalizar a oposição e ampliar a desconfiança em instituições? Os que veem fortalecimento destacam que o Brasil precisa dar exemplos claros de que ataques ao Estado de Direito não serão tolerados. A democracia não é ingênua. Exige firmeza diante de ameaças. O julgamento, nesse sentido, seria uma vacina contra futuros aventureiros políticos. Já os que veem fragilização lembram que a democracia também depende de legitimidade e confiança. Quando metade da população passa a acreditar que as instituições perseguem um lado e protegem outro, o risco de ruptura aumenta. A democracia não pode ser apenas formal. Precisa ser percebida como justa por todos. O fator popularidade. Não se pode ignorar o peso da popularidade de Bolsonaro. Mesmo após derrotado nas urnas e enfrentando inúmeros processos, ele segue sendo líder de milhões de brasileiros, especialmente entre evangélicos, militares, empresários do agronegócio e cidadãos que se identificam com sua pauta conservadora. A condenação não apaga esse capital político. Pelo contrário, pode até reforçá-lo. Líderes que passam pela prisão, muitas vezes, retornam com ainda mais força, convertidos em símbolos de resistência. A história brasileira já registrou exemplos disso, inclusive com adversários políticos de Bolsonaro. Paralelos históricos. A história mundial mostra que julgamentos de líderes populares sempre carregam riscos. Na Itália, a prisão de Silvio Berlusconi não o apagou do cenário político. Na África do Sul, Nelson Mandela, após 27 anos preso, retornou como símbolo de reconciliação. No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado, preso e anos depois voltou à presidência.
Esses paralelos mostram que a prisão de um líder não encerra sua influência. Pelo contrário, pode redesenhar o tabuleiro político e abrir espaço para narrativas de vitimização. Bolsonaro, portanto, ainda que condenado, continuará sendo peça central no jogo político brasileiro. As implicações internacionais. O caso também é acompanhado de perto pela comunidade internacional. Para alguns países, a condenação é sinal de que o Brasil está amadurecendo democraticamente, mostrando que ninguém está acima da lei. Para outros, é evidência de que o judiciário brasileiro pode estar sendo usado como ferramenta política, o que gera desconfiança sobre a solidez institucional. Nos Estados Unidos, onde Eduardo Bolsonaro buscou apoio, a repercussão foi ambígua. Setores republicanos viram a condenação como perseguição política, enquanto democratas aplaudiram a firmeza do STF. Esse contraste reforça como a polarização brasileira ecoa em outros países. O futuro político de Bolsonaro. Mesmo condenado, Bolsonaro ainda é figura incontornável no cenário político. Seus direitos políticos, por ora, estão comprometidos, mas sua influência sobre a direita brasileira permanece. O bolsonarismo já se consolidou como movimento político e social e dificilmente desaparecerá. A grande questão é se Bolsonaro conseguirá manter essa liderança à distância, ou se novos nomes surgirão para herdar seu capital político. Figuras como Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e até mesmo Eduardo Bolsonaro são cogitados como sucessores naturais. No entanto, a ausência do líder original pode fragmentar o movimento. Reflexão sobre o Estado de Direito. Mais do que um julgamento individual, o caso Bolsonaro é um teste para o Estado de Direito no Brasil. Ele coloca à prova os limites da justiça, a independência das instituições e a maturidade da sociedade civil. Seja qual for o resultado final, o processo já deixou claro que o Brasil vive um momento de redefinição. O país precisa decidir se quer uma democracia que puna excessos, ainda que com riscos de interpretações políticas, ou se prefere tolerar certas condutas em nome da liberdade e da pluralidade. Nenhuma dessas opções é simples. Ambas carregam riscos e consequências. Considerações finais. A condenação de Jair Bolsonaro é um divisor de águas. Para uns, justiça feita. Para outros, injustiça travestida de legalidade. O fato é que ela marcará o Brasil por décadas, assim como outros episódios de crise institucional já marcaram o passado. O que se pode afirmar com segurança é que a democracia brasileira ainda está em construção. Ela não é estática, mas um processo dinâmico, cheio de contradições e desafios. Julgar um ex-presidente por tentativa de golpe é, ao mesmo tempo, sinal de fragilidade e de força. Fragilidade por mostrar que a democracia foi ameaçada. Força por demonstrar que ela resistiu. O Brasil, portanto, vive um capítulo decisivo de sua história. E como em todo capítulo decisivo, as interpretações só serão plenamente compreendidas com o tempo. Hoje cabe observar, refletir e aprender com os erros e acertos. O futuro da democracia brasileira depende não apenas das decisões dos tribunais, mas também da capacidade do povo de dialogar, de respeitar diferenças e de construir pontes onde hoje existem muros.